Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô, Patrícia, o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, sugeriu ontem que o Brasil fizesse igual o Chile, que teve um plebiscito, né, no último domingo, justamente para o povo decidir se fazia ou não uma nova Constituição. O Chile é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul. Tem a melhor economia da América do Sul, não faz parte do Mercosul. Olha que coisa interessante, porque o Chile sempre negociou direto com os Estados Unidos, com os outros países, com a Europa, né? É um país que tem uma produção agrícola de frutas muito bem. O Brasil aqui consome o vinho chileno, muita fruta, né? Aqueles pêssegos chilenos maravilhosos, as frutas de lá são maravilhosas. Mas o Chile tinha um resquício na sua Constituição do governo Augusto Pinochet, que tem pessoas que adoram o Pinochet e tem pessoas que detestam o Pinochet, né? Porque na época que o Pinochet assumiu o governo do Chile, o Chile estava numa balbúrdia com o governo Salvador Allende. Então houve um golpe de Estado e tal, etc. E uma série de coisas que resultou na morte de muita gente depois, etc, etc. Bem, aqui nós fizemos uma Constituição nova, tão logo nós saímos do governo militar. O Tancredo, que seria o nosso presidente, não pôde tomar posse, ficou o Sarney, que manteve todo o compromisso de Tancredo, inclusive com a nova Constituição que foi convocada. Então foi um Congresso Constituinte, não só Câmara e Senado, que além de terem sido, né, de exercer o papel como deputados e senadores, também foram constituintes, né? E a nossa Constituição foi promulgada em 1988. Eu sempre digo o seguinte, que a Constituição brasileira foi feita, na sua maioria, por cassados, políticos que foram cassados durante a ditadura, né? Banidos, e que voltaram ao Brasil, se elegeram e se tornaram constituintes. Mas naquela época que eles lutaram contra o governo militar, eles sofreram muito, foram torturados, né? Com o AI-5, por exemplo, foi suspenso o habeas corpus, foi suspenso qualquer tipo, quando o sujeito era pego pelo governo daquela época, né, ele não tinha nenhum tipo de defesa. Então, o que eles fizeram na Constituição de 88? Defesa. Por quê? Porque as pessoas que foram presas e torturadas e banidas do país foram pessoas que eram contra o governo. Então, simplesmente por ser contra, você não pode sofrer tanto problema, não é verdade? Então, fizeram leis que protegiam o cidadão. Só que essa proteção do cidadão veio proteger quem? O bandido também. O bandido que assalta, que rouba, que mata para roubar, não é verdade? Então, nós temos uma justiça hoje de quatro, né? Nós temos uma justiça de primeira, segunda, terceira e quarta instância, né? Que hoje favorece muito a bandidagem no Brasil. Então, talvez o líder do governo tenha falado isso, que na realidade, pedindo uma nova Constituição, naturalmente, para renovar a Constituição. Mas, de todo jeito, a Constituição pode ser renovada com as emendas parlamentares, não é verdade? Né? É verdade, Cirantão. Então, o deputado Ricardo Barros foi muito criticado de ontem para hoje, devido a essa sugestão de uma nova Constituição. Eu respeito toda a aula que você deu aí, falando do Chile e tudo, mas eu discordo de que temos que ter uma nova Constituição. A Constituição, ela foi criada em 1988, promulgada, nós temos, assim, até aquela lembrança, né? Eu era criança, do Ulisses Guimarães, todos eles comemoram. A Constituição Cidadã.
né? Todos eles comemorando, mas eu quero dizer para você, telespectador, não se engane. A nossa Carta Magna, ela contém tudo. Ela tem direitos também e tem deveres. O problema não é ela que é cidadã e esquece dos deveres, não. O problema é o jeitinho brasileiro. O problema são as leis ordinárias, né? Porque a Constituição é a máxima que nós temos no país. Agora, o Código Penal, ele já foi reformulado, né? Ele já foi atualizado. De lá para cá, o Código Civil já sofreu alterações também, né? Agora, se a gente andar com a Constituição debaixo do braço e tudo que está ali for cumprido, seria ótimo. Pois é, Patrícia, você fica lembrando aqui, eu fico lembrando da Constituição americana que nunca foi mexida. Pois é, nós temos diversas emendas constitucionais e que de lá para cá vem acompanhando toda a nossa atualidade. O problema é que as pessoas só querem bater no peito e lembrar que tem direitos. Os deveres estão na Constituição também, devem ser cumpridos e, mais do que tudo, fiscalizados. Agora, Cirantão, essa questão, nós temos questões muito mais sérias no país para a gente poder pôr o país no trilho do que se criar uma nova Constituição. O Brasil tem uma tradição de ter muitas constituições. Nós tivemos, olha para você ver, em pouco mais de 20, 30 anos, nós tivemos 3 constituições e caminhando para a 4ª. Claro. Nós tivemos a Constituição de 34, a Constituição de 37, a de 46 e a de 67. São 4 muitas constituições. Pois então. Em pouco tempo, né? Eu acho que tudo vai muito também, a lei acompanha o desenvolvimento da sociedade. Um povo que não consegue cumprir os seus direitos e deveres, né? Haja vista agora na pandemia, você vê a dificuldade, às vezes você tem lei. A lei é usar a máscara, né? Precisamos entrar nos ambientes com máscara e tal. Tá lá. Foi legislado. Acontece que as pessoas, muitas têm dificuldade em cumprir aquilo que está no papel. Então, eu acho que nós somos muito além. Não é lei, não. É educação, né? É o que você recebe de berço, né? De manjedoura, seja onde que você nasceu, não interessa. Mas é a cultura de um povo de obedecer à questão do bem comum, da coletividade. Para isso, há a possibilidade de se fazer... Aliás, quando a Constituição foi promulgada em 1988... nós tivemos 2 oportunidades de mexer na Constituição. Primeiro, tinha uma revisão dela 5 anos depois. 5 anos depois, teve uma revisão da Constituição. E nós tivemos também um plebiscito, se mudava ou não o sistema de governo para parlamentarista ou presidencialista, né? O povo teve, durante esse tempo, depois da Constituição de 88, porque as pessoas dizem o seguinte: fizemos uma Constituição para o parlamentarismo e o governo é presidencialista, né? Então, nós temos um misto de Constituição. Aí fala-se também no sistema eleitoral, né? Vocês vejam bem, os Estados Unidos, que agora estão aí enfrentando uma eleição presidencial, lá não tem justiça eleitoral, sabia? Não tem nem o voto. Gente, o voto lá não é obrigatório. O voto não é obrigatório. E outra coisa, nós brasileiros somos modelo com relação à questão da votação eletrônica. E outra coisa, a votação Nosso eletrônica. modelo, ele é copiado no mundo inteiro. Então, nós temos que parar também de olhar só para fora, porque lá a democracia tem muitos anos. Eu tô lembrando... A nossa democracia, ela engatinha. Eu estou lembrando muito dos nova. Estados Unidos aqui, que tem uma democracia tradicional e etc. tal, mas que lá não se iluda, não. Hillary Clinton, ela venceu a eleição passada e perdeu no chamado colégio eleitoral, que ainda tem um colégio eleitoral ainda, que tem os delegados de cada estado. Se nos delegados de cada estado o candidato ficar melhor com os delegados de cada estado, ele perde a eleição, mesmo com a votação maciça do povo americano. É uma coisa interessante, né? Quer dizer, olha que democracia complicada é a dos Estados Unidos. A nossa é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora, só tem uma coisa, né? Na nação americana, lei é lei. Lei vale e as pessoas têm que estar de acordo com a lei. Não se discute, cumpre-se, não é mesmo? Aqui, infelizmente, né, nós não cumprimos a lei. Por exemplo, se discute muito o caso do bandido aí que foi solto pelo ministro lá, o Marco Aurélio Mello, né? O Marco Aurélio Mello se ateve na lei. A lei mandava que o sujeito preso provisoriamente, ele pode ficar 90 dias provisoriamente. Para ele continuar na cadeia,
a prisão provisória tem que ser renovada. É a preventiva, né? A prisão preventiva. preventiva. Tem que ser renovada. Só que, agora, aí você vai outra coisa. Só que o cidadão em questão, né, o bandido, ele já tinha sido julgado 2 vezes, inclusive no segunda instância. Quer dizer, ele já tinha sido condenado e julgado 2 vezes. Pois então, assim... Você vê como é que é a dubiedade da lei. E isso não está só na Constituição, gente. Isso tem o Código Penal e tudo mais. Agora, eu pergunto, quem é que pôs isso na lei? Né? Nós tivemos até aqui, um deputado mineiro que foi lá e colocou. Aí foi passando, o presidente sancionou. Então, assim, nós precisamos nos ater aos benefícios coletivos. O problema é que as pessoas que legislam, vereadores, deputados, querem fazer leis em benefícios próprios ou para um determinado grupo. Na verdade, essa reforma que nós tivemos, né, que foi aprovada há pouco tempo na Câmara e no Senado, era uma proposta do então ministro Sérgio Moro, né? E que mudaram o artigo que mudaram. Quem mudou foi aqui, foi deputado que mudou. O artigo dele dizendo que o sujeito já com prisão provisória, né? Ele tinha que estar sem problema nenhum preso. E se tivesse, naturalmente, no caso desse cidadão, se ele tivesse condenado, ele tinha que ficar na cadeia. E isso não aconteceu, né? Felizmente. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu sei que é difícil, né, Patrícia? Mas vamos aí seguindo, né? Nós temos uma Constituição que foi feita e promulgada em 1988, é a chamada Constituição Cidadã. Nós temos que nos ater à nossa Constituição. E, se possível, você vai fazendo reforma, não é verdade? Você pode reformar a Constituição, tem emendas. Nas emendas, verdade, né? Isso. É isso aí. Patrícia, vamos embora? Tá na hora? Vai estar na hora. Ah, então tá bom. Tem uma dúvida aqui rápida que eu vou falar em 5 segundos. A Luísa perguntou quanto tempo que a empresa tem para me pagar. Fui mandada embora. As verbas rescisórias têm que ter em quanto tempo? A lei prevê 10 dias, tá? Gratidão e alegria. Um beijo. Gente, muito obrigado e até amanhã.